Vamos destrinchar, então, como eu falei para vocês no editorial, os dados do Datafolha para exemplificar melhor tudo o que eu falei para vocês nesses dados aí de eleição. Olha só. Datafolha, Boulos aparece com 23%, eu falei errado, eu falei 21%. Boulos aparece com 23%, Marçal com 22% e Nunes com 22%, empatados na liderança das eleições de 2000, das eleições municipais em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes já está despontando com mais de 50%, pode ganhar no primeiro turno. Na primeira, tudo é dado da Datafolha, tá, gente? Na primeira pesquisa, após o início do horário eleitoral, prefeito se recupera, Tabata com 9% fica numericamente à frente do Datena. E vamos ler o texto aqui do Igor Guielou. Após o impacto da ascensão de Pablo Marçal, do PRTB, ao pelotão da ponta na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a corrida municipal chega à primeira semana do horário eleitoral gratuito e estável. Estão empatados tecnicamente o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, com 23%, o influenciador com 22%, e o influenciador Pablo Marçal, esqueceram aqui de escrever, com 22%, e o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, também com 22%. Os dados são da mais recente pesquisa do Datafolha, realizada nesta terça-feira, dia 3, e quarta, dia 4. Com margem de erro dentro dos 3 pontos para mais ou para menos, o levantamento contratado pela Folha e pela TV Globo ouviu 1.204 eleitores. Ele está registrado na Justiça Eleitoral, nesse número que eu estou mostrando para vocês na tela. Em quarto lugar estão Tabata Amaral, do PSB, com 9%, numericamente à frente pela primeira vez de José Luiz da Atena, que tem 7%. Depois tem Maria Helena, do Novo, com 3%, e os Lanterninhas, Bebeto Haddad, do DC, Ricardo Senesi, da UP, ambos com 1%. Dizem votar em branco ou anular 8% e 4% não souberam responder. Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado diz que pretende votar sem ter a tabela dos candidatos à mão, Marçal passou de 13% para 15%. Marçal está atrás do Boulos na espontânea, atrás de Boulos, que subiu de 17% para 19%. Isso aqui é excelente para o Guilherme. Nunes oscilou de 7% para 10%, Tabata se manteve em 4% e Datena passou de 2% para 1%. Datena derretendo cada vez mais. É o Celso Russomano ou o Ciro Gomes dessa eleição em termos de estatística, né? Dizem votar no atual prefeito sem nomear Nunes, 2%. Na rodada anterior, divulgada há 2 semanas, o nome do PRTB havia subido 7 pontos percentuais na pesquisa estimulada por cartão, com os postulantes encostando na dupla Nunes e Boulos, que vinha dividindo a liderança nas fases preliminares da campanha. Agora oscilou positivamente 1 ponto e viu sua rejeição superar numericamente a de Boulos, 38% a 37%, um dado importante acerca de sua tática eleitoral. O novo levantamento já capta os primeiros momentos do horário eleitoral gratuito, que começou na sexta passada, dia 30, o que deverá ser comemorado pelas campanhas rivais da do influenciador. Marçal não tem tempo de TV ou rádio porque o PRTB não tem representação congressual necessária para tal. O influenciador fez uma campanha polêmica baseada em agressividade, aberta contra os adversários, mitomania e fake news, desrespeito às regras de debates e a decisões judiciais, calcada na edição dos cortes, trechos selecionados de falas e embates com rivais postados na internet. Resta saber se a manutenção do patamar passado sugere um teto, espraiamento de onda ou apenas reflete o momento de reação dos adversários, ainda algo perplexos ao lidar com o mercurial personagem, que nesta quinta disse estar deixando o país para uma viagem. O Pablo Marçal disse que vai visitar um líder de extrema-direita que provavelmente é o Bukele, e está tentando uma agenda com o Donald Trump. Saiu na Mônica Bergamo isso. Marçal se apresenta como um antipolítico com forte discurso motivacional, sem propostas concretas para a cidade, além de uma queda por teleféricos, uma miríade de rolos judiciais, incluindo uma condenação criminal e associação de políticos à sua volta com o crime organizado, não afetarem o seu crescimento até o atual patamar. Nunes, o prefeito e dono do maior espaço gratuito na TV, Novo Alckmin, será? Numa corrida municipal paulistana desde a redemocratização, era quem vinha sendo mais afetado pelo autodenominado ex-coach, com 65% do tempo de TV e rádio, oscilou positivamente de 19% para 22%,
em 2 semanas. A oscilação positiva também pode ser vista na avaliação do governo do MD Vista. 26% dos paulistanos consideram a atual administração ótima ou boa, enquanto 46% a vê como regular e 24% como ruim ou péssima. Os números eram 25%, 48% e 25%, respectivamente. Com esse patamar, o Alcaide, que é o prefeito, né, mantém índices semelhantes aos dos conquistados por Luiz Erundina e Marta Suplicy durante seus mandatos, fazendo uma gestão que está deixando um rombo de 9 bilhões, né? Parabéns, Ricardo Nunes. Motivo central da preocupação de Nunes é a migração do voto bolsonarista para Marçal, que adota uma postura não muito diferente de Jair Messias Bolsonaro, em 2018, quando saiu do limbo do Congresso para a presidência baseado nas redes sociais. A tendência segue igual entre os eleitores do ex-presidente no segundo turno de 2022. Marçal abocanha 48%, eram 44% na rodada anterior. Nunes, que é o candidato oficialmente apoiado por Bolsonaro, registra 31%, eram 30%. Um dado a acompanhar é o efeito do apoio explícito da propaganda de Nunes do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que, ao contrário de Bolsonaro, gravou a mensagem para o prefeito. As campanhas aí municipais. O dado mais relevante desse levantamento, do ponto de vista de estratos socioeconômicos, foi a disparada de Nunes entre os mais pobres, suculentos, 32% do eleitorado da amostra, saiu de 18% para 28%, deixando empatados Boulos, 19%, e Marçal, 17%, em patamares semelhantes aos anteriores. O Nunes está pegando o voto do mais pobre, isso é preocupante. O deputado do PSOL, que tinha os mesmos 23% há 2 semanas, expõe diariamente o apoio do presidente Lula à sua empreitada. Não deu muito certo. Entre quem votou no petista contra Bolsonaro no tiratema de 2022, ele oscilou de 44% para 43%. Mas está sólido, né, Igor? Uma vítima mais clara do efeito Marçal é Datena, que até aqui mantém a promessa de ir até o fim pela primeira vez em uma campanha eleitoral. O popular apresentador de TV desistiu antes do começo da disputa em 4 ocasiões anteriores. Há 2 pesquisas, tinha 14% empatado com Marçal. Na passada foi de 10% e agora tem 7%. Sendo ultrapassado numericamente pela deputada federal Tabata, perdeu 10 pontos entre quem tem o ensino fundamental, 19% dos ouvidos. Na mão contrária, ela oscila positivamente de 8% para 9%, cortesia da exposição na TV e no rádio e numa campanha com forte crítica a Marçal, sugerindo um efeito paradoxal da associação com o influenciador. Por ora, contudo, o movimento não é suficiente para aproximá-la do bloco dianteiro da corrida. O Datafolha questionou os entrevistados acerca da qualidade do seu voto. O resultado é misto. 50% dizem que seu candidato é ideal e 49% uma escolha por falta de opção melhor. São mais convictos aqui os eleitores de Boulos, 63% acham ideal, Tabata 57%, Nunes 55%, Marçal 52% e Datena 51%. Olha aí, como eu falei para vocês, por que o Boulos se dá bem no segundo turno contra o Marçal? Os eleitores dele são muito convictos. E me espanta uma coisa, o Nunes tem mais eleitores convictos do que o Marçal, mas é uma diferença pequena entre os dois. Já em relação à decisão sobre o candidato, 59% dizem estar certos de seu voto e 41% sujeito à mudança. São os mais convictos dos eleitores do Psolista, 75% de certeza, e de Marçal, 70% de certeza. Menos decididos são os apoiadores de Nunes, 52%, Tabata, 43% e Datena, 35%. Esses votos podem migrar. Em caso de mudança de ideia, a segunda opção de voto preferencial é por Boulos, empatado com Nunes e Tabata. Mais abaixo vem Datena, Marçal e Maria Helena. Ou seja, o Boulos é visto como uma segunda opção por muitos votos dentro dessa pesquisa do Datafolha. Pode ser uma boa notícia, tá, gente? Pode ser. Vou sempre falar no condicional, porque pesquisa é um retrato da hora. Duvido de notícia boa pro Boulos. Ele é um ladrão de terra, diz o Zhang Mao Yi. Olha aí, um bolsonarista com nome asiático. Alisson Moraes, bom dia, queridos. Gente, para a gente continuar fazendo esse trabalho, estamos zerados de doações, a gente precisa da ajuda de vocês. E vamos contribuir aí com Pix, com Superchats, com ajudas,
para que todo mundo fique por dentro de tudo e para que a gente não perca absolutamente nada, meus caros e minhas caras. Vão ficar por dentro de tudo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas de por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.